renovará e a alegria te tornará. A caridade é luz a renovar-te em Jesus. Se a amargura acaso surgir e não puderes cantar ou sorrir, não te entregues, não olhes pro chão, ao triste caído estende tua mão, e o amor teu pranto enxugará, e a alegria te tornará. Fraternidade é luz a renovar-te em Jesus. Boa noite, aqueles que nos assistem, prezados amigos, prezados companheiros que costumam estar conosco nessas segundas-feiras. Hoje, com muita alegria, nós recebemos uma pessoa que costumávamos ver face a face tantas vezes em nossa casa. E nos falando no Núcleo Paulo Estevão, na sede ou até em estudos. É a Lígia Simões. A Lígia, que com companheiros, fundadora do Boa Nova de Estudos, e que continua no trabalho. E é interessante que a presença da Lígia nos remete sempre à presença de Vera. Vera, a genitora de Lígia, mas também a querida, afetuosa companheira de trabalho de Dona Brunilde. É aquela companheira dos primeiros tempos da fundação da casa, quando Dona Brunilde, com outros companheiros, estiveram reunidos num simples culto no lar, e que com o tempo se transformou na casa que agora está. E nós relacionamos com Dona Brunilde também a presença de Lígia, porque, como estamos dizendo sempre, no dia 1º de agosto deste ano, essa nossa querida fundadora, querida protetora nossa, completa 100 anos de existência ainda entre nós, graças a Deus. E nós sabemos que da espiritualidade, Vera continua conosco. Quem sabe com aqueles primeiros que estiveram junto da Dona Brunilde. E essa espiritualidade nos conecta cada vez mais com Lígia também, porque sabemos da presença de sua mãezinha junto ao seu trabalho e por isso mesmo junto a nós, Dona Teresa. Daí tanta alegria em revermos a Lígia, em revermos todo o trabalho que se realiza com o grupo primeiro que fundou o Lar de Teresa e que criou, como a gente brinca, tantos filhotes. Não é isso, Lígia? Podemos ouvir você? É verdade, Elisa, querida, muito obrigada pelas palavras tão carinhosas. A gente se emociona e eu digo a você também da minha imensa alegria em estar aqui com vocês nessa noite, recordando bons tempos de bons trabalhos nessa casa tão amada que é o Lar de Teresa. Agradeço o convite que me foi feito, com muita alegria no coração. Muito obrigada, Lígia, pela sua introdução, já que Lígia vai nos trazer um tema tão importante para nós todos. E para que nós possamos iniciar e introduzir este tema, também, num momento assim, imaginei de tanta doçura
e de tantas recordações, nós temos uma página de e-mail para que a gente leia como início, para depois fazermos a nossa prece. Vamos então para o Ora e Confia. Vamos ler. Ora e confia. Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos, no campo de moléstias consideradas irreversíveis, no laço de paixões que te conturbem a mente, debaixo de provas que te induzam à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes, em extrema penúria, sem trabalho, sem meios de sobrevivência, de alma relegada e supremo abandono na área de problemas criados pelos entes a que mais ames, não desesperes. Ora em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. E é por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada do novo amanhecer. Do livro Amizade, pela psicografia de Chico Xavier e o espírito Meimei. Podemos então, pensando nessas palavras tão confortadoras, e que com certeza necessitamos a cada dia de repeti-las, confia e ora, que nós oremos neste momento, reunindo todos os pensamentos daqueles que nesse instante estão conosco e participando em vibração de todo o momento em que nos encontramos virtualmente, que possamos dizer: Senhor, nos ensinaste tantas vezes o valor da oração, a comunhão com o Pai, assim como chamavas o nosso Pai, Deus Criador. Que a oração seja um instrumento, Senhor, que possa nos aconchegar à tua misericórdia, que possa nos unir aos protetores espirituais e possa nos trazer confiança nos desígnios desse Criador. Que as nossas orações, Senhor, alcancem a espiritualidade que nos cerca em nossas casas de trabalho e que nos cerca em cada momento em que estivermos ausentes amados, encarnados e desencarnados. Abençoa a nossa reunião. Abençoa o nosso encontro. Abençoa, Senhor, a nossa querida convidada, nossa querida Lígia, e que estejamos assim, unidos, estudando. Que assim seja. Graças a Deus. Ouvindo então você, Lígia, e dando graças a Deus mais uma vez por você estar presente conosco. Graças a Deus, minha querida Elisa, saudando os companheiros dessa casa amada que é o Lar de Tereza. Nós, mais uma vez, agradecemos a direção da casa, o convite que nos foi feito, na alegria de estarmos revendo tanta gente querida ao nosso coração. O tema que nos foi dado, o valor da oração e da confiança. Para fazer esse estudo, porque eu estudei, eu privilegiei textos
de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque vimos, e acho que em alguma ocasião já conversei com vocês sobre isso, vimos buscando estudar mais e mais Kardec por Kardec. Tem sido assim uma meta, um propósito nos nossos estudos doutrinários. Então, nós estamos usando nessa reflexão textos do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos só em 1 ou 2 minutos recorrer ao Livro dos Espíritos com 2 ou 3 questões que vão calçar a nossa reflexão. E nós gostaríamos de começar refletindo juntos sobre o significado da palavra confiança. Eu não recebi essa mensagem de apoio inicial, então eu achei muito interessante a composição do tema, o poder da oração e da confiança. Mas o que é a confiança? Não é? No dicionário da Terra, vamos dizer assim, a gente encontra que confiança é crença. Crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição de alguém. É crédito, é fé, crença. Mas é também a crença, a confiança é a crença em algo que não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Muito bem, confiança, crença. Cabe uma pergunta para nós. Confiança é crença em, é fé em, mas em que se baseia a nossa crença? Em que se baseia a nossa fé? Durante muito tempo, nós sabemos, nós acreditávamos que ter fé era ter uma convicção firme e inabalável em algo que acreditávamos verdadeiro, mesmo que não tivéssemos disso nenhuma prova ou confirmação. Era absoluta confiança numa ideia, mesmo e até que as evidências apontassem para o contrário. Mesmo que a fé a nossa pesquisa, as evidências, como dissemos, nos apontassem para o oposto. Ter fé, então, significava a aceitação do objeto da fé, mas tão somente a aceitação, sem nenhuma indagação e nenhuma dúvida. E a experiência nos mostra que, infelizmente, essa fé cega não se sustenta. Muitos dos companheiros, sabemos disso, que chegam à nossa casa espírita, que buscam o espiritismo na casa espírita, se dizem desejosos de entender o porquê de seus sofrimentos, alegando que não encontram essa consolação, ou seja, uma explicação racional para os fatos da vida nos credos religiosos que professam. E a gente se pergunta, o que é que a doutrina espírita nos proporciona de diferente de outros credos religiosos? Nos apresenta, por exemplo, um conceito novo de fé, que já está posto para nós na epígrafe de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec registra: fé inabalável só é a que pode encarar a razão, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Muito bem. A partir disso, como nós dissemos, escolhemos passagens, e não foi fácil escolher essas passagens, porque em O Evangelho são vários os capítulos em que Kardec, na abordagem dos temas, faz referência à condição de fé necessária em nossos espíritos. Mas nós privilegiamos 2 capítulos que julgamos mais importantes, trazendo para nós o pensamento lúcido de Kardec, de onde nós retiramos algumas ideias, conceitos que vão nortear a nossa reflexão. Muito bem,
Vamos abrir o nosso Evangelho e vamos lá ao capítulo 19, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. E olha como Kardec começa o item 12. Ele assinala: no homem, a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germen foi depositado em seu íntimo em estado latente a princípio, e que ele, o homem, deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. O que nos fala esse trecho? Não apenas do sentimento da fé, mas como pano de fundo a gente percebe, refletindo, que nos fala do próprio sentido da vida, do alvo da vida para nós, espíritos imortais, atendendo à lei de progresso e evolução, de que nós fazemos parte dessa vida imortal, nos dizendo quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Capítulo 19, vamos voltar a ele. Mas antes disso, vamos ao capítulo 24 do Evangelho. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E nos falando exatamente dessa ideia, dessa lei de progresso e de evolução, Kardec lá nos diz que todo o ensinamento, toda ideia, deve ser proporcional à inteligência de quem se quer instruir, ou seja, a nossa capacidade de discernir. Porque, diz ele, a luz viva demais deslumbraria sem esclarecer todavia. E continua nos explicando. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, já que lhes pesa a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé desfalece. Sem a luz da razão, a fé desfalece. O que nós depreendemos dessa afirmativa de Kardec? Que o sentimento da fé que existe em nós precisa ser por nós desenvolvido o sentimento, buscando sua sustentação com a luz da razão. E essa talvez, querido, seja uma ideia nova que a doutrina espírita nos apresenta. De um sentimento de fé a ser por nós desenvolvido. Um sentimento de fé que não nos é simplesmente dado. Uns nasceram com a fé, outros não. Não seria justo? Por que seria assim? Uma ideia nova, um sentimento de fé a ser desenvolvido, que não nos é dado como talvez nós pensássemos muitas vezes quando nos perguntamos, afinal de contas, por que será que uns têm tanta fé, enquanto para outros a fé falta? Kardec, no capítulo 19, ele comenta sobre isso para nós.
no capítulo 19, a fé transporta montanhas, ele afirma para nós, a fé não se prescreve, alegando que não nos cabe culpar àqueles que não têm fé. Ele diz assim, a fé não se prescreve ou se impõe. Ou seja, é tolice a gente dizer, como muitas vezes dizemos para o outro, olha, João, você precisa ter fé, você precisa ter mais fé, prescrevendo a fé como se fosse uma receita médica, por melhor que sejam as nossas intenções. A doutrina espírita nos diz, então, que a fé se adquire. E nos diz também que não há ninguém que esteja impedido de possuí-la. Mas Kardec comenta para nós, esclarece para nós, e esse é um ponto importante, que muitas vezes a resistência dos incrédulos provém, olha que importante para nós, em nossas casas, em nossos estudos, que a resistência dos incrédulos, em nossas famílias também, não é? Provém da forma como as ideias lhes são apresentadas, sem uma base racional, diz ele. Porque para crer não basta ver, é preciso compreender. Itálico no nosso Evangelho. Sem abdicarmos compreender, sem abdicarmos de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, que é o uso do seu raciocínio e do seu livre-arbítrio. Diz Kardec, a criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. E aí eu me lembrei, querida Elisa, de um querido companheiro de nossa casa, tantas vezes no nosso lar, iluminando a casa com a sua presença, o nosso amado professor Diolindo Amorim, que numa palestra belíssima, que eu acho que está no Espiritismo, Problemas Humanos, ou naquele outro que fala sobre estudos espíritas, alguma coisa assim, palestra realizada lá como era o nome lá do centro, não era centro, não, aquele espaço, agora me faltou, fugiu, onde o professor trabalhava, no ISEC, Instituto de Cultura Espírita, né, do Brasil, ICEB, melhor dizendo. Ele diz para nós, eu não digo que creio, eu digo que sei. É uma delícia isso. A certeza é tanta que eu não digo que acredito, eu digo que sei. E Kardec, lá no final desse capítulo 19, para encerrar esse primeiro bloco da nossa reflexão, aí já nas instruções dos espíritos, a mensagem final, o espírito apenas assina como um espírito amigo. E ele diz assim, se todos os encarnados se achassem persuadidos da força que em si trazem, se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamam de prodígios, milagres, e que, no entanto, não passa do desenvolvimento das faculdades humanas. Muito bem. Essa afirmativa desse espírito amigo parece ir ao encontro da afirmativa do Senhor Jesus. Quando ele, conversando com os fariseus, ele faz referência ao Salmo 82, ele repete o Salmo 82, isso está registrado pelo evangelista João, dizendo, vós sois deuses e podereis fazer o que eu faço e muito mais. Olha, se tivermos vontade, podemos efetuar prodígios a partir do desenvolvimento das nossas faculdades. Jesus disse
O salmista disse: vós sois deuses, e podereis fazer, disse Jesus, o que eu faço e muito mais. E aí nós nos perguntamos, diante dessa certeza, por que será então que nós tantas vezes nos sentimos tão frágeis para enfrentar as lutas da vida material? Por que sofremos tanto? Por exemplo, ante a perda de entes queridos, diante dos flagelos naturais, das enfermidades, como Kardec nos lembra também, diante das humilhações, diante das vicissitudes de toda a sorte que parecem nos alcançar no mundo material em que vivemos. Pegamos o Evangelho. É Kardec quem vai nos responder a essa pergunta no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde Kardec diz para nós que nenhum homem deveria se esquecer, olvidar, que se acha em um mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude enfrentada, cabe-nos então lembrar de que, se pertencêssemos ou quando pertencermos a um mundo mais elevado, isso não mais acontecerá. E quando eu estava refletindo sobre isso, eu me lembrei de uma leitura que fiz há pouco tempo, não conhecia até então um discurso belíssimo de Leon Denis, ele fez lá em 1880 em Tours. Leon Denis, consolidador do espiritismo, seguidor, dando continuidade, melhor dizendo, ao trabalho de Allan Kardec. Nesse discurso, repito para vocês, belíssimo, que eu recomendo a todos que gostam de Leon Denis, que procurem ler, ele diz assim, e parece responder a essa nossa questão. Por que nos sentimos assim? Olha o que ele diz para nós. Muitas vezes nós desfalecemos por sermos o homem frágil e desarmado. Só esse desarmado dava outra palestra, outro estudo. Desarmado. De quê, né? Fica para a gente pensar. O homem frágil e desarmado que desce a arena da vida ao globo terrestre para viver em um dos degraus inferiores da escala dos mundos, como um soldado que na luta só consegue observar a confusão ao seu redor, ou como viajante perdido nas dobras do terreno. Ele faz essas metáforas, para nos dizer de um progresso inexorável, mas que se realiza em nós muito lentamente, à medida que vamos, e aí reforçando a ideia dos espíritos, Kardec, à medida que vamos fazendo eclodir em nós as faculdades e todas as potências que o Eterno colocou em germen nas nossas almas. Só o tempo e o trabalho, diz Denis, nos permitirão, passo a passo, forjarmos e quebrarmos nossos próprios grilhões. Grilhões da nossa ignorância, do nosso orgulho, da nossa pretensão, como Kardec vai nos dizer daqui a pouco. Mas antes disso, vamos lembrar que para nós trabalharmos em nós essas faculdades, essas potências divinas, nós vamos precisar, e é Kardec quem nos fala, acionar uma virtude esquecida por nós. Qual será a virtude esquecida? Se a gente estivesse pessoalmente, eu diria, alguém arrisca um palpite? Está lá no Evangelho, Kardec diz para nós
que a virtude tantas vezes por nós esquecida é a humildade, livrando-nos do orgulho. Aqui ele chama catarata que nos tolda a visão, para que nós possamos então, e aí a gente vai ao Livro dos Espíritos, para que possamos então, limpando a nossa vista espiritual dessa catarata que nos tolda a visão, nós possamos, conscientes da nossa fraqueza, nos curvarmos diante daquele que nos pode proteger. Nos curvarmos diante daquele que nos pode proteger, da mesma forma que um dia o pai da criança endemoninhada aproxima-se de Jesus e pede a Jesus que cure o seu filho. E ele diz que ele tinha certeza que Jesus poderia curar o menino. Ele diz, Senhor, eu creio. Mas na mesma hora ele diz, ajuda a minha incredulidade. Reconhecendo em si não a fé robusta que nos fará um dia mais fortes, mas a fé vacilante daquele que ainda está se iniciando neste trabalho de desenvolvimento da sua própria fé, fé traduzida como confiança no poder do alto, na providência divina. Muitas vezes nós confundimos a fé com presunção. Enquanto a fé é verdadeira, a gente agora vai raciocinando sobre isso. Ela precisa estar conjugada à humildade, no reconhecimento por nós de que sem Deus nós nada podemos realizar. E é nesse momento sublime do cair em si, do perceber a nossa pequenez na grandeza de todas as coisas de Deus. É nesse momento que, com simplicidade de coração e humildade de espírito, nós buscaremos na prece o concurso dos bons espíritos, pedindo a eles, como Kardec registra no capítulo 7º, que possamos reconhecer que somente Deus é grande e poderoso para nos ajudar a suportarmos com coragem as humilhações dos homens, ao sofrermos em nossa vida tudo aquilo que, num primeiro momento, na nossa imaturidade, nós consideramos injustiças. Muito bem. Vamos relembrar ainda um pouquinho de Jesus. Jesus, certa vez, conversando com os seus discípulos, ele faz referência a 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e outro um publicano. E o fariseu se conservou à frente do templo, de pé, e orava falando em voz alta. Ele não era como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano que aí está. E dizia, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Lá atrás, o publicano, ao contrário do fariseu, conservava-se afastado do altar e nem sequer levantava os seus olhos ao céu. E dizia, batendo no peito, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus diz, trazendo-nos a lição, declaro-vos que este voltou para casa perdoado, o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha ou humilda, como alguns companheiros gostam de dizer, será elevado. De que Jesus falava?
da importância de nós fugirmos a essa presunção perigosa, de colocarmos excessiva confiança em nós mesmos, nos achando justos e desprezando os outros que estão junto a nós. Então, Kardec vai abordar em seguida para nós, nesse capítulo, é o 19, não é, que fala sobre o 24, pedi e obtereis, 24. Ele vai abordar a eficácia da prece, muito importante. E aí, antes de falar de Kardec na eficácia da prece, eu queria ir lá à questão 860 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta que Kardec faz, como se encaixa, né, nessa nossa reflexão. Kardec diz assim: pode o homem, por sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Nós poderíamos dizer: pode o homem, através da prece, fazer com que se deem acontecimentos que deveriam se verificar ou não? E os espíritos respondem, e essa resposta é preciosa: pode sim. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Olha, eu gosto muito dessa resposta, e eu acho essa palavra cabimento, a gente devia se encarregar no bolso, cabimento, sabe? Para a gente, nas nossas teimosias, não é? Quando a gente quer alguma coisa porque quer, eu fui muito teimosa, então conheço bem esse tipo de atitude. Agora estou melhorando, depois dos 70. Mas, cabimento, a gente se perguntar, antes de fazermos a nossa oração, tem cabimento o que eu vou pedir a Deus? E o que é o cabimento? Vamos entender o significado dessa palavra com Kardec. Olha, ele diz para nós que Deus não nos deu razão, inteligência, vontade, para que nós deixássemos essas possibilidades sem serventia. Deus não nos deu a atividade para ficarmos inativos diante das dificuldades da vida, transferindo para o Altíssimo a responsabilidade sobre aquilo que precisamos resolver com o nosso esforço. Ele diz: no uso de seu livre-arbítrio, cabe ao homem o esforço de superar os seus sofrimentos, mas aí a gente grifa, desde que sua ação não perturbe, e o verbo perturbar é importante, a imutabilidade das leis divinas e esteja subordinada aos desígnios da providência. É preciso ver se o que vamos pedir em nossas preces tem cabimento. Importante, muito importante esse registro. Um outro lembrete importante, quando nós pensamos no poder da oração, é quanto àquela expectativa da resposta de Deus, dos bons espíritos, da providência divina aos nossos pedidos. Kardec diz para nós: olha cá, Deus sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Deus procede como Pai misericordioso que recusa aos filhos o que é contrário aos seus interesses. O homem, em geral, vê apenas o presente, ignorando o fato de que o sofrimento pode ser de utilidade para a sua felicidade futura. Nesses casos, Deus deixa o homem sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. E diz Kardec
E nós sublinhamos aqui no nosso Evangelho, iluminamos essa passagem tão importante. E o que Deus nos concederá sempre. E é isso que devemos pedir em nossas orações, com confiança, através da prece, devemos pedir coragem, resignação e paciência, para que possamos encontrar por nós mesmos os meios de vencermos as nossas dificuldades. Nesse sentido, quando nós pedirmos coragem, resignação, há situações em que precisamos de coragem, outras de resignação, e sempre paciência. Lembram da afirmativa anterior? Paciência, porque trabalho e tempo, tempo para a semente germinar. É preciso, nesse caso, certamente os bons espíritos acorrerão em nome do Senhor Jesus e nos sugerirão, através da prece, ideias para que nós usemos as nossas faculdades, façamos uso de nossas forças, para que possamos, então, nos ajudarmos e nos ajudarmos também uns aos outros. Muito bem. É isso que Jesus disse para nós, quando afirmou: ajuda-te, que o céu te ajudará. Diante das incertezas da vida, Deus exatamente põe em prova a nossa confiança, a confiança que nele depositamos. Não só a confiança, mas também a nossa submissão, obediência à sua vontade. Coragem e resignação diante de nossas misérias que resultam sempre das infrações à lei de Deus. Essa lei de harmonia vigente em todos os planos dos universos. E dela nós bem o sabemos. Questão 614 de Livro dos Espíritos, só somos infelizes quando desta lei de harmonia e equilíbrio e justiça e misericórdia nos afastamos. Nos lembra Kardec, vamos terminando, que o fervor e a confiança, o poder da confiança, são o primeiro passo para a nossa conversão ao bem. O fervor da nossa prece, a confiança na misericórdia divina, são o primeiro passo para a nossa conversão ao bem. Conversão que os bons espíritos se sentem sempre ditosos de incentivar. Nesse sentido, lembrando que é preciso que nós enfrentemos, sustentados pela força da oração, com coragem e resignação, todas as lutas da nossa vida, percebendo que estamos sendo convidados a retomarmos, reconectarmos, recontactarmos, nos recontactarmos com a grande harmonia vigente em todos os universos, em todos os espaços da criação. Nós gostaríamos de terminar recordando com vocês um pedacinho de uma prece muito, muito, muito grata ao nosso coração. A oração de Antônio de Aquino, um dos patronos de nossa casa querida. Quando ele, elevando a Deus, nosso Pai, o seu pensamento em oração diz: Senhor, tudo nos universos infindos, tudo ama, tudo vibra e tudo vive, mas o homem chora. Pois bem, Senhor, que esta lágrima, única em toda a criação, seja o sol da verdade e do amor no caminho dos infelizes. E que esta cruz, a cruz em que expirou Cristo,
seja plantada luminosamente de uma via-láctea de lágrimas no céu virgem do coração do homem. E dai-lhe, meu Pai, pela vossa graça e onipotência, a semente bendita da paz, para a germinação do amor e da luz. E dai-nos, meu Pai, pela vossa graça e onipotência, a semente bendita da paz, para a germinação do amor e da luz. O amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus. Muito obrigada, querida Elisa. Nós é que agradecemos, nossa querida Lígia, e pensamos que continuar em prece neste momento será repetir a prece que você nos trouxe de Antônio de Aquino. Depois dessa preciosa exposição que você nos trouxe, com um conteúdo tão sério e tão necessário para a nossa vida. Nós sabemos que vamos recorrer a esse conteúdo e ouvir com muita atenção, muitas vezes, o que você nos trouxe, com essa consciência de ter aprendido com a vida o que você já conseguiu acumular e desenvolver. Como você disse, desenvolvemos e construímos a nossa fé. Então, somente para que terminemos essa reunião tão grata aos nossos corações, com tanta suavidade, nós vamos usar até de uma palavra, de uma colocação de Lígia durante a sua palestra, e em que ela diz: como será? O que nós pedimos? O que nós temos condição de pedir a nosso Pai? E nós sabemos, vamos dizer, que temos condição, sim, que temos a vontade de dizer: Senhor, nosso Pai, Jesus, querido emissário do nosso Pai, que tenhamos coragem, muita coragem e muita paciência, já que precisamos atravessar pela nossa fragilidade, pela nossa imaturidade, precisamos ainda atravessar por momentos que nos tragam experiências valiosas. Que os nossos lares, ainda te pedimos, Senhor, que os nossos lares nesse instante sejam inundados pelas luzes maiores que provêm dos espíritos queridos que nos acobertam, os nossos lares e as nossas casas de estudo e de trabalho. Que Jesus nos abençoe e que estejamos sempre juntos. E agora dizemos, graças a Deus, e até a próxima segunda-feira, quando novamente, por vontade do nosso Pai, poderemos estar juntos. Muito obrigada, atenção de todos, e mais uma vez, gratidão à nossa Lígia. Obrigada e boa noite. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor, num aconchego, calor. Lar de Teresa é amor, alvo
ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar é amparo e consolação. Laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe